Meu nome é Thaís, tenho 31 anos, e durante muito tempo acreditei que minha vida era quase perfeita. Eu era casada com Leonardo, um homem inteligente, bonito, prestativo, pelo menos era o que todos diziam, e juntos tínhamos construído uma vida tranquila. Nos conhecemos na faculdade, num grupo de estudos. Ele me chamava de enciclopédia ambulante e ria do meu jeito metódico. Era simpático, divertido, parecia seguro de si. Foi impossível não me encantar. Começamos a namorar no último ano da faculdade, e desde então, nunca mais nos separamos. 2 anos depois, ele me pediu em casamento durante uma viagem à praia. Me lembro até hoje da areia gelada à noite e da aliança que ele tirou do bolso, tremendo. Eu chorei de emoção. Aquilo para mim era o começo do sonho. Nos casamos num evento simples, mas cheio de carinho. A mãe dele, Dona Helena, organizou praticamente tudo. Ela era do tipo controladora, mas sempre sorridente comigo. Parecia me aceitar como filha. Já o pai dele, seu Alberto, era mais contido, observador, porém gentil em cada palavra. Nunca invadia, mas percebia tudo. Começamos a vida de casados num apartamento que conseguimos comprar com a ajuda da minha família e dos pais dele. Eu trabalhava como professora infantil e Leonardo, como analista de dados em uma multinacional. Ele ganhava bem, o suficiente para termos uma vida estável, mas ele fazia questão de dizer que eu também precisava manter minha parte. Nunca achei isso estranho. Sempre fui independente. No primeiro ano de casamento, ele era atencioso. Me ligava no trabalho, preparava surpresas simples. Mas já havia sinais que hoje, olhando para trás, me parecem óbvios. Ele sumia nos finais de semana com desculpas de confraternizações da empresa. Guardava o celular como se fosse um cofre. Não me deixava mexer nem para colocar um despertador. Mas eu confiava, cegamente. Quando engravidei da nossa filha, Isadora, foi como se minha vida tivesse se iluminado. Eu sempre sonhei em ser mãe, e quando vi o resultado positivo, corri para contar a Leonardo. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos e disse apenas: "Sério?" Não foi o que eu esperava. Eu queria um abraço, lágrimas, um sorriso. Mas ele se levantou e foi tomar banho, como se eu tivesse falado que comprei um novo shampoo. Fiquei parada, com o teste na mão, tentando entender. Nos dias seguintes, ele parecia distante. Dizia estar preocupado com finanças, mas evitava falar da bebê. Não quis participar da escolha do nome. Nunca tocava a minha barriga. Quando eu insistia, ele fingia que tinha dor de cabeça ou dizia estar cansado. Ainda assim, a família dele continuava presente. Dona Helena vinha com frequência, trazia chás, roupinhas, sugestões de nomes que ninguém pedia. Juliana, irmã dele, aparecia dizendo estar animada por ser tia. E seu Alberto, com o jeito dele, me perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Ele sempre me olhava com uma expressão difícil de explicar. Não era pena, mas parecia saber de algo que eu não. Com o avanço da gravidez, comecei a me sentir cada vez mais solitária. Leonardo não queria participar das consultas, dos ultrassons, não compareceu a uma aula sequer do curso de parto que me matriculei. Tentei conversar com ele uma noite, disse que me sentia sozinha, que precisava dele por perto, que aquela era uma fase importante. Ele respondeu olhando o celular: "Você tá muito sensível, Thaís. Depois que essa criança nascer, tudo vai voltar ao normal." Era como se aquela gravidez fosse uma interrupção incômoda da vida dele. Eu chorava sozinha no quarto, escondida. Me culpava por não estar sendo mais leve, mais compreensiva. Na reta final, as ausências ficaram mais longas. Ele chegava tarde, tomava banho direto, dormia com o celular virado para baixo. Eu perguntava onde estava, e ele respondia com irritação: "Você agora vai controlar minha vida só porque tá grávida?" Eu sentia uma dor profunda no peito, mas me calava. Dizia a mim mesma que era uma fase, que depois melhoraria. Chegou o dia do parto. Minhas contrações começaram de madrugada. Leonardo estava em casa, mas dormindo no sofá.
Quando avisei, ele demorou para reagir. Disse apenas: já? Não era para ser semana que vem. Mesmo com dor, eu ri. Era a hora. A bebê queria nascer. Pegamos nossas coisas e fomos para o hospital. Ele dirigia impaciente, bufava a cada sinal vermelho. Atendeu o celular 2 vezes no trajeto, falando baixo, olhando para mim com o canto dos olhos. É do trabalho. Problema no sistema. Justificou. Fui internada e a espera começou. As contrações vieram fortes. A médica, gentil, me dava apoio. A enfermeira dizia que o pai estava muito tenso. Mas não era tensão, era frieza. Leonardo ficava sentado, mexendo no celular, de pé, andando de um lado para o outro. Não me tocava, não segurava minha mão, não falava nada. Até que chegou o momento do parto. Com muito esforço, respiração e gritos contidos, Isadora nasceu. Quando ouvi seu primeiro choro, chorei junto. Era um choro de vida, de amor, de alívio. Eu olhei para Leonardo esperando ver emoção, mas ele estava com o rosto fechado. Foi então que ele soltou: essa criança arruinou a minha vida. Disse sem olhar para ninguém, como se fosse um pensamento em voz alta. A médica parou por um segundo. A enfermeira congelou. Eu, com a filha no colo, ainda suada, confusa, olhei para ele. O quê? Ele não respondeu. Apenas saiu da sala, dizendo que precisava respirar. A médica apenas disse com um tom firme: fica calma, Thaís. Agora o mais importante é você e sua filha. Nos dias seguintes, ele mal apareceu no quarto do hospital. Disse que tinha que resolver coisas no trabalho, que estava sobrecarregado. Foi então, no 3º dia, enquanto eu amamentava Isadora, que seu Alberto, o pai dele, entrou no quarto. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Sentou ao meu lado, pegou na minha mão e disse: Thaís, chegou a hora. Você precisa saber de tudo. Eu congelei. Meu coração disparou. Ele colocou um envelope sobre a mesinha e, com a voz embargada, completou: você está sendo traída há 3 anos. E todo mundo sabia. Menos você. Eu fiquei parada com o envelope nas mãos. Ele parecia tão leve, mas pesava mais que tudo que eu carregava no peito naquele momento. Era como se ali estivesse condensada toda a dor que eu ainda não sabia que sentia. Meu sogro, seu Alberto, permaneceu em silêncio, me observando com aquele olhar pesado de quem já tinha carregado uma verdade por tempo demais. Sentada na poltrona do quarto do hospital, com minha filha adormecida em meus braços, olhei para aquele homem e soube: depois daquilo, eu jamais voltaria a ser a mesma. Você está sendo traída há 3 anos, ele repetiu, com uma serenidade que cortava mais que grito. E todos sabiam. Todos, menos você. Engoli em seco. Senti os olhos arderem, mas ainda não chorei. Apenas olhei para o envelope, sem coragem de abrir. Fiquei ali, lutando contra um redemoinho de emoções. Uma parte de mim queria rasgar tudo, fingir que aquilo não existia. A outra queria devorar aquelas provas, uma por uma, para entender até onde a mentira tinha me levado. Por quê? Por que agora? Sussurrei. Porque eu não aguentava mais ver você tentando sozinha. Você sempre foi mais nora do que qualquer uma que Leonardo me apresentou. Vi a forma como você se entregou nesse casamento, como cuidou da gravidez, e ele só soube te usar. Essas palavras foram como uma flecha certeira. A sensação de ser usada, enganada e deixada de lado enquanto fazia tudo por nossa filha foi mais dolorosa do que qualquer coisa. Abri o envelope. Havia ali uma coletânea minuciosa de traições. Prints de conversas com uma mulher chamada Amanda, fotos dos dois em viagens e até reservas de hotel em datas que Leonardo havia dito estar em reuniões de diretoria. Em uma das imagens, estavam abraçados em frente a uma pousada na serra. Era o mesmo fim de semana que ele disse que iria visitar o irmão doente. Lembrei que, nesse dia, eu chorei sozinha com medo de Isadora nascer prematura por estar com dores, e ele mal me atendeu no telefone.
Mas o que me tirou o chão de verdade foi reconhecer a mulher. Amanda trabalhava na mesma empresa. Eu a conhecia. Cumprimentei ela na festa de final de ano. Estava grávida nesse dia. Ela me deu parabéns. Ela sabia. Quantas pessoas sabiam? Perguntei, com a voz falhando. Seu Alberto abaixou a cabeça. A família toda. A irmã dele, Juliana, chegou a ajudar com desculpas. Helena fingiu que não via. Até colegas do trabalho desconfiavam. Mas ninguém teve coragem de te contar. Achavam que era problema de vocês. As palavras ecoaram na minha mente. A verdade era que todos tinham me abandonado no momento em que mais precisei. E você? Por que guardou isso até agora? Perguntei, olhando firme. Porque eu fui covarde, Thaís. Mas me doeu ver você entrar aqui no hospital com aquele olhar cansado, machucado. E mesmo assim ainda tentando agradar ele, acreditando que a frieza dele era só nervosismo. Eu comecei a chorar. Chorei em silêncio, com a garganta apertada e os ombros tremendo, sem fazer barulho para não acordar minha filha. Pela primeira vez, chorei não por causa do Leonardo, mas por mim. Pela Thaís que tinha se anulado. Tem endereço, nome, datas e contatos de advogados. Eu não sou rico, mas te ajudo. Você precisa sair dessa farsa, ele disse, deslizando um papel com nomes anotados. Eu balancei a cabeça, tentando absorver tudo. Ele vai negar. Vai. Vai te chamar de louca. Vai te culpar, te ofender. Mas eu estarei do seu lado. Nos despedimos com um abraço apertado. Aquele homem, que sempre pareceu distante, naquele dia se tornou minha única âncora. Leonardo chegou no fim da tarde com flores e uma falsa leveza no rosto. Me abraçou como se nada estivesse errado. Pegou Isadora no colo, disse que sentia saudades, que estava nervoso por tudo, que precisava aprender a ser pai. Eu observei aquele teatro com um silêncio cheio de nojo. Esperei ele se acomodar, fingir uma conversa normal. E então, perguntei, quem é Amanda? Ele congelou. Foi rápido. A mão que balançava a Isadora parou. O quê? Amanda, analista de projetos. Sua amante há 3 anos. Ele tentou rir, mas era um riso forçado. Você está louca, Thaís. Seu pai me contou tudo. Eu vi as fotos. Li as mensagens. Sei do apartamento que você paga para ela. Das viagens. Da casa da Juliana. Ele levantou com raiva. Meu pai? Aquele velho está acabando com a família. Você acabou com a família, Leonardo. Quando me traiu grávida. Quando me abandonou enquanto eu te esperava com contrações. Quando transformou todos à nossa volta em cúmplices. Leonardo tentou pegar o envelope. Eu o tirei do alcance. Você não vai mexer nisso. Tem cópias com meu advogado. Ele ficou pálido. Advogado? Sim. E vou te dizer mais. Você não vai me fazer duvidar de mim de novo. Não vou permitir que minha filha cresça achando que isso é amor. Leonardo me olhou com raiva, mas no fundo, eu vi medo. Você vai se arrepender, ele disse, saindo. No mesmo dia, Juliana me mandou mensagem. Eu não sabia como te contar. Me perdoa. Helena me ligou e eu não atendi. Amanda me bloqueou antes que eu dissesse qualquer coisa. Mas nada disso importava mais. Pela primeira vez, eu sentia controle. E mesmo com dor, havia uma estranha sensação de libertação. Nos dias seguintes, Leonardo tentou contato. Chegou a mandar flores de novo, chocolates, mensagens dizendo que tudo era mal entendido. Mas já era tarde. Com o apoio do seu Alberto, comecei o processo de separação. Ele me acompanhou nas consultas com a advogada, ficou com Isadora enquanto eu chorava no banheiro, me levou café quando passei noites sem dormir. E foi ele também quem marcou o jantar com amigos, para fingirmos normalidade, segundo Leonardo. Era ali que o destino daria mais um passo decisivo. Porque naquele jantar,
rodeados de sorrisos falsos, Leonardo teria a ousadia de me humilhar publicamente. Mas ele não contava que um dos seus amigos sabia demais. E guardava um segredo que mudaria tudo. Leonardo organizou o jantar como se fosse um gesto de reconciliação. Me disse que seria uma forma de mostrar que estávamos bem, que os amigos estavam sentindo falta da gente. Eu já não acreditava muito em gestos vindos dele, mas aceitei. Não por ele, mas por mim. Eu precisava ver tudo com os meus próprios olhos. Precisava ter certeza do que ainda existia, ou do que havia se acabado de vez. Nos arrumamos em silêncio. Enquanto me maquiava no quarto, ouvia ele no telefone, rindo. Disse alguém: "Vou levar a patroa hoje para jantar. Ela ainda acredita que tô investido no casamento." A frase me atravessou como uma faca. Ele nem ao menos tentou esconder o desprezo. Naquele instante, eu soube que essa noite não seria apenas um jantar. Seria a oportunidade final de me levantar ou de ser destruída de vez. O restaurante era requintado, daqueles que só víamos em aniversários especiais, mas agora estava ali, como cenário de mais uma de suas farsas. Chegamos cedo, ele pediu vinho, conversou com o garçom como se fosse habitué. Agia como um homem educado, encantador, um personagem. Aos poucos, os casais foram chegando. Velhos amigos, conhecidos da época da faculdade, colegas da firma onde ele trabalhava. Todos bem vestidos, com sorrisos ensaiados, brindando como se estivessem em um filme. Eu fiquei em silêncio, ouvindo as conversas. Vi como Leonardo mentia com naturalidade. Falava de mim como se eu fosse uma esposa dedicada, mas fria. Disse que nossa filha, Isadora, era linda, apesar das dificuldades do casamento. Alguns riram, outros disfarçaram. Eu sentia o estômago embrulhado, mas permaneci ali, firme. Até que o comentário veio. A sobremesa havia acabado de ser servida, e uma das amigas, Ana Paula, perguntou: "E aí, Thaís, já pensaram em dar um irmãozinho para Isadora?" Antes que eu pudesse abrir a boca, Leonardo se adiantou, rindo. "Imagina! Ela só engravidou daquela vez para me prender. Deu certo por uns meses, mas não dura para sempre, né?" A mesa silenciou. Eu, por um segundo, fiquei paralisada. Depois, limpei os lábios com guardanapo e encarei todos à mesa. Senti os olhares desconfortáveis, as taças sendo abaixadas lentamente. "Engraçado", comecei com voz firme. "Quem sempre fugiu aos fins de semana, marcava encontros secretos, gastava nosso dinheiro com pousadas escondidas, foi você, Leonardo. Eu engravidei porque sonhava com uma família. Mas agora entendo que era um sonho só meu." Ele tentou rir de novo, mas sua voz falhou. Olhou para os lados, buscando apoio, mas ninguém riu com ele dessa vez. Foi então que Rodrigo, um amigo calado a noite inteira, ajeitou-se na cadeira e falou com calma. "Na verdade, essa história precisa mesmo vir à tona. Já passou da hora." Leonardo tentou interromper. "Rodrigo, você não tem nada a ver com isso." Rodrigo levantou levemente a mão, sinalizando que falaria. "Sim. Eu trabalhei no setor de TI da empresa por mais de um ano, Leonardo. E infelizmente tive que investigar denúncias de mau uso do e-mail corporativo. Você usava os meios da firma para marcar encontros com Amanda. Várias vezes. Inclusive durante o horário de trabalho. Inclusive em viagens dizendo que Thaís estava com depressão pós-parto. O que, aliás, não era mentira, mas você usava isso como desculpa para se ausentar." A tensão aumentou. Rodrigo continuou. "Eu não falei nada antes porque achava que não era meu papel. Mas hoje, depois de ouvir o que você disse para todos aqui, entendo que me calar seria covardia." Leonardo empalideceu. Alguns dos amigos desviaram o olhar. Outros olharam para mim com solidariedade. Ele ainda tentou se justificar. "Isso é invasão de privacidade, Rodrigo." Mas Rodrigo o encarou com firmeza. "Privacidade? Você usava o nome da Thaís para justificar suas traições.
Você a expôs, mentiu, gastou dinheiro da família para bancar amante. E ainda tem coragem de humilhá-la em público? Isso não é privacidade, é canalice. Uma mulher na mesa murmurou bem feito. Outra segurou minha mão de forma discreta. Leonardo levantou, bufando. Atirou a cadeira para trás e saiu. Nem olhou para mim. Nem pagou a conta. Como sempre, fugindo de tudo. Eu permaneci sentada. Rodrigo se aproximou e disse: se você precisar de provas, eu ainda tenho tudo. Mensagens, registros, datas. E posso testemunhar. Agradeci com um olhar. A garganta apertada, mas o coração começava a se libertar. Nos dias seguintes, Leonardo tentou me ligar. Mandou mensagens dizendo que Rodrigo era invejoso, que tudo era mentira, que ele me amava. Não respondi nenhuma. Dias depois, procurei um advogado. Levei as provas que Rodrigo me deu. Iniciei o processo de separação e de pensão para Isadora. Foi mais rápido do que esperava. Leonardo não quis prolongar. Talvez por vergonha. Talvez porque, pela primeira vez, eu era quem estava no controle. Com o tempo, voltei a estudar. Abri um pequeno negócio com o apoio de outras mães. Vendi algumas peças da casa que não me traziam boas memórias. E, principalmente, criei um novo lar para minha filha. Um onde havia verdade, respeito e amor de verdade. Seu Alberto, meu sogro, me ligou dias depois do jantar. Disse que lamentava pelo filho que tinha criado, mas que me admirava profundamente. Você será sempre bem-vinda nesta família, Thaís. E se um dia precisar de mim, é só me chamar. Chorei ouvindo isso. Era como um remendo, uma costura nas feridas deixadas. Hoje, quando olho para trás, vejo que Leonardo não apenas me traiu. Ele tentou me silenciar, me apagar, me diminuir. Mas falhou. Porque naquele jantar, ao tentar me humilhar, ele abriu as portas da minha liberdade. E a revelação que veio depois foi a chave. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!